No vídeo de hoje eu quero repercutir para vocês mais uma decisão favorável sobre a revisão da vida toda. Eu tenho explicado aqui no canal sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a base. E sobre essa decisão eu tenho recebido questionamentos de advogados e advogadas no seguinte sentido: eu tenho que aguardar a publicação do acórdão pelo Supremo Tribunal Federal para só então ajuizar uma ação no entendimento da autarquia previdenciária, somente depois de conhecer o acórdão, o teor do acórdão do Supremo Tribunal Federal, é que seria possível pedir a revisão da vida toda. Esse entendimento é equivocado. A decisão do Supremo Tribunal Federal do dia 1º de dezembro de 2022, que por maioria disse que sim, o trabalhador pode solicitar a revisão do seu benefício previdenciário, dentre as duas regras, aquela que lhe for mais favorável, mais vantajosa. E como que isso deve ser feito? Você vai ajuizar aqui em primeira instância a ação pedindo a revisão da aposentadoria ou da pensão, bem como a condenação do INSS a pagar valores retroativos, valores atrasados dos últimos 5 anos. Já repercuti em outras oportunidades decisões parecidas, já com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal. E hoje trago mais uma decisão nesse sentido para vocês. Poder Judiciário, Justiça Federal, conforme vocês podem ver, lá do Paraná. E aqui acompanhem comigo. A sentença trata-se de uma ação ajuizada em desfavor, ou seja, contra o INSS, por meio da qual a parte autora pretende revisão de benefício previdenciário, que titulariza, ou seja, da sua titularidade, a fim de que seja substituída no cálculo da renda mensal inicial a utilização da regra de transição. Lembram-se que eu sempre estou explicando aqui, regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9876 de 99, pela regra permanente. Vai substituir a regra de transição pela regra permanente prevista no artigo 29, inciso 1 da Lei 8.213 de 1991, que considera essa última aqui no período básico de cálculo todo, preste atenção nessa palavra, todo o período contributivo, e não apenas aquelas contribuições que foram feitas a partir depois de julho de 1994. É exatamente isso a tese da revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal diz basicamente o seguinte: existem duas regras, a regra de transição, prevista no artigo 3º da Lei 9876, bem mais moderna, de 99, e a regra definitiva, a regra permanente no artigo 29, inciso 1 da Lei 8.213 de 1991, uma lei mais antiga, portanto. O que você vai fazer? Vai mandar realizar os cálculos e verificar, dentre essas duas regras, qual é a mais vantajosa. Qual é a regra que lhe é mais favorável? E aí você vai escolhê-la. Basta fazer isso. Foi o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de permitir. O segurado pode sim escolher dentre as duas regras. E só o resto é você que tem que fazer. Você que tem que pedir a revisão da vida toda. A revisão pretendida na presente demanda, ou seja, a revisão pretendida aqui na ação, foi objeto de apreciação pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no tema 999. Tendo essa corte, o STJ, ao admitir o recurso extraordinário interposto em face da decisão, determinado sobrestamento de todos os processos pendentes, enquanto não houvesse decisão do Supremo Tribunal Federal, pretório excelso. Por que ele está dizendo? Porque o INSS alegou que os processos estão suspensos e não pode haver a concessão da revisão da vida toda. Só que observem, o Supremo Tribunal Federal, diz o magistrado, no entanto, reconheceu a existência de repercussão geral no recurso extraordinário
número 1.276.977, tema 1102, revisão da vida toda. Mas não determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. O que incumbe ao relator do recurso extraordinário, artigo número 1035, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, com o que, esgotada a suspensão determinada no juízo preliminar de admissibilidade. É isso que cabe ao relator. Com efeito, continua o magistrado, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que a suspensão de processamento prevista no parágrafo 5º do artigo 1035 do Código de Processo Civil não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro, com base no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário, ministro Alexandre de Moraes, paradigma determiná-la ou mudá-la. E aí ele cita aqui decisões anteriores. Por que eu tenho que ler isso para vocês? Porque o INSS está alegando que os processos foram suspensos pelo STJ, mas não é isso que deve-se entender. Esse entendimento está equivocado, como bem explica aqui o magistrado. Sendo assim, diz ele, este processo deve seguir seu trâmite regular. Você vai pedir a revisão da vida toda e o processo vai seguir normalmente. Agora preste atenção aqui, o dispositivo, que é a parte da sentença que nos interessa. Ante o exposto, ele vem aqui discorrendo sobre prescrição, decadência, tudo isso alegado pelo INSS. O magistrado descarta tudo isso para conceder a revisão da vida toda. Ele diz: ante o exposto, declaro prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 30/11/2017. E aqui eu preciso explicar para vocês. Isso aqui, gente, é a chamada prescrição quinquenal. O que é isso? Eu vou pagar só dos últimos 5 anos. Você vai receber valores atrasados dos últimos 5 anos. Aquilo que o INSS descartou, vai devolver agora para você com juros e correções monetárias, entretanto, somente dos últimos 5 anos. Por isso que o magistrado cita essa data, 30/11/2017. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 5 anos. Perfeito? Daí é por isso que ele cita aqui 2017, o ano 2017, quinquênio que antecede a propositura da ação. O fundamento para isso está lá no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. Julgo procedente, aquele concedendo o pedido do aposentado. Julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar, fiz questão de fazer isso, condenar o INSS a. Ele condenou o INSS ao quê, professor? Preste atenção aqui, vamos lá. Condenar o INSS a, observem, revisar o benefício titularizado pela parte autora, aplicando a regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 da Lei 8.213 de 91, devendo o salário de benefício corresponder à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo nos termos da fundamentação, ou seja, de acordo com aquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Letra A. Letra B. Condena o INSS a pagar as parcelas vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de mora, estes, os juros, devidos desde a data da citação, desde a data que o INSS tomou conhecimento dessa ação e com incidência uma única vez
até o efetivo pagamento. Enquanto o INSS não efetuar o pagamento, está correndo juros e atualizações monetárias, segundo o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança. E aqui ele cita o precedente. A partir de 8/12/2021, aplica-se apenas a taxa Selic, com índice de correção monetária e juros demora, porque está lá no artigo 3º da emenda constitucional número 113. Olá, você que é aposentado, aposentada ou pensionista do INSS, eu tenho um convite importante para te fazer. Se você ainda não fez o cálculo da revisão da vida toda para saber se ela é vantajosa para aumento do seu benefício, entre em contato agora com a Previcalc e fale com uma de nossas consultoras. A Previcalc é uma empresa especialista em cálculos previdenciários e, além do cálculo da revisão da vida toda, nós elaboramos o cálculo para identificar se o seu benefício atual foi concedido com o valor correto, ou até mesmo se tem outra revisão mais vantajosa para aumento do seu benefício. Não perca mais tempo. Entre em contato agora e fale com um especialista.